Olá, tudo bem com você? De vez em quando surgem alguns modismos dietéticos, comportamentais, que se fossem apenas modismos e não houvesse consequências mais graves, seriam apenas besteiras, bobagens. Infelizmente, alguns desses acabam ceifando vidas até, e colocando vidas em perigo. Eu me lembro que um tempo atrás, alguns homens tomavam hormônio feminino, conjugado com algumas outras, com dietas assim bastante estranhas, para tentar perder peso. E ao longo do tempo aí, muitas outras dicas, muitas outras dietas e coisas assim têm sido usadas para tentar eliminar aqueles quilinhos a mais. Eu lamento dizer para você, mas com experiência própria eu tenho percebido o seguinte, que para perder peso não tem outro caminho senão fechar a boca e praticar exercício, suar a camisa. Claro, a menos que seja uma condição patológica, né? Aí é preciso realmente um acompanhamento médico, alguma outra coisa. Agora, em condições normais, realmente perder peso é preciso você fazer aquilo que é necessário e sabido. Exercício físico e cuidado com a dieta e a quantidade de calorias que se consome. O modismo agora que está circulando aí pela internet, em vídeos, em posts, né? E que realmente é um grande absurdo, trata-se da tal limpeza hepática. Eu convidei o meu amigo e também colaborador da revista Vida e Saúde, Dr. Ivan Stabnov, que é endoscopista digestivo. Ele gravou um pequeno vídeo para mim, eu vou colocar aqui na sequência, explicando aí a questão explicando o que é essa tal de limpeza hepática e o que não é, na verdade, essa limpeza hepática. E serve já como como se diz, uma palhinha, né? Uma antecipação do que nós teremos na revista Vida e Saúde do mês de abril. Teremos ali uma matéria bem explicativa, bem detalhada a respeito desse assunto. E eu quero te recomendar esse texto. Será publicado em 2 partes, até porque o assunto é bastante sério. Uma pessoa já morreu fazendo essa tal de limpeza hepática, que não tem fundamento científico algum, né? Então eu espero que você assista esse vídeo, espalhe isso, mostre aos seus amigos, seus parentes que talvez estejam se arriscando, né, com essa tal de limpeza hepática, para que eles possam também ter esclarecimento sobre isso e fazer o que é certo e evitar realmente essas mentiras que se espalham pela internet, às vezes com finalidades até comerciais, de se ganhar fama, enfim. Isso é puro charlatanismo e nós não podemos cair nessas, né? Nós temos conhecimento suficiente para saber que aquilo que Deus recomenda em sua palavra e nos deu por meio da inspiração é o que realmente funciona. São os tais 8 remédios naturais, ou 8 dicas do fabricante, como eu tenho chamado, porque elas provêm diretamente daquele que nos criou e sabe como nós funcionamos melhor. Água, luz solar, exercício físico, repouso, temperança, alimentação mais natural possível, confiança em Deus, ar puro. São esses os remédios que realmente funcionam. Não precisamos apelar para tratamentos mirabolantes sem fundamentação científica. Então, por favor, assista esse vídeo e ajude a compartilhá-lo para que a verdadeira informação chegue a mais pessoas, ao máximo número de pessoas possível, tá bom? Um grande abraço e muita saúde para você. Olá, vamos falar hoje sobre essa nova bobagem da internet chamada limpeza hepática. Na realidade, não é apenas a limpeza hepática que as pessoas pretendem ensinar como algo útil, mas a retirada de pedras de dentro da vesícula. E se alega que se a pessoa tomar líquidos do tipo suco de maçã ou vinagre de maçã junto com azeite, alguns colocam magnésio, enfim, faz uma mistura de produtos, a pessoa consegue eliminar pedras da vesícula. Vamos ver se isso é verdade ou não. Quem já morou na roça e viu fazer sabão, é o mesmo processo. Esse é o processo de saponificação, onde a gordura se transforma através de um processo químico em pequenos pedaços de sabão, e é isso que ocorre com essa limpeza, entre aspas, que é feita com esses líquidos que eu mencionei.
Durante o processo de digestão desse azeite, junto com o vinagre de maçã ou o suco de maçã, essas pequenas bolinhas de sabão vão sendo formadas e isso é eliminado pelo intestino. Algumas pessoas até coam, separam isso na peneira, mas você vai notar que se realmente fizer, né, se alguém fez isso, essas bolinhas elas são moles, elas não são duras. Os cálculos da vesícula biliar são cálculos como se fosse pedra mesmo, bem duros, né? São cálculos de colesterol e não tem nada a ver com azeite, com produtos da maçã, né? O problema é que a pessoa acha que está tratando algo e na realidade não tem benefício algum e pode trazer algum malefício, inclusive. Já há relatos de pacientes que vieram a falecer por fazer esse tipo de limpeza. Outra coisa interessante é o seguinte, no intestino, o ser humano foi criado de uma forma tão espetacular que no intestino a saída de bile é em direção única. A válvulazinha que vem do fígado, passa pela vesícula biliar e sai no intestino, ela tem uma válvula de direção única. Ou seja, a bile, quando é produzida pelo intestino, ela entra dentro da vesícula e da vesícula ela sai para o intestino e dali não há nada que volte para dentro do canal biliar. Ou seja, qualquer coisa que você tome não tem efeito nenhum, porque não entra ali para retirar, né? E como pode uma coisa que você tome e sai pelo intestino fazer algum tipo de limpeza? Não tem sentido. Muitas pessoas, quando veem a quantidade de cálculos que saem supostamente da vesícula, aquilo ali dá uma quantidade tão grande que não caberia na própria vesícula. A vesícula é uma coisa pequenininha, mais ou menos desse tamanho, então não caberia muito mais do que algumas poucas pedras ali dentro, né? E algumas pessoas conseguem retirar quantidades muito grandes desses cálculos, entre aspas, né? Que na realidade são sabões, são pedacinhos de sabão que são formados dentro do nosso corpo. Não caia nessas bobagens, isso aí é coisa de internet que muita gente coloca, até com boa intenção muitas vezes, mas pode estar fazendo mal às pessoas e além disso enganando as pessoas porque pensam que tem um tratamento e na realidade não tem. Recentemente eu recebi a visita de um senhor ilustre, ele é doutor, inclusive doutor, eu digo tem PhD, e ele teve um ultrassom feito no passado com cálculo de vesícula e fez a tal da limpeza da vesícula ou limpeza hepática. Falei para ele que aquilo era bobagem. Para provar que era bobagem, nós pedimos um outro ultrassom recente, atual, e ele fez e levou o ultrassom para mim no consultório, inclusive foi essa semana, e lá no ultrassom mostra o cálculo que ele tinha na vesícula da mesma forma que no exame anterior, sendo que ele percebeu a saída de vários cálculos no procedimento que ele fez anteriormente, demonstrando que realmente não é um tratamento adequado, não é um tratamento que traga benefício e pode trazer malefício. Na realidade a pessoa se sente bem porque ela faz um certo jejum junto com esse tratamento e faz uma limpeza do intestino, não há nenhum problema em fazer a limpeza do intestino, mas o sentir-se bem não é a limpeza da vesícula ou a detoxificação hepática. Então, queridos, não caiam nessas asneiras que se fala por aí, nessas bobagens que muita gente tem o prazer de propagar, não sei com que benefício, né? Alguns até com benefício de dar palestras ou algo semelhante, mas é uma grande inverdade médica. Isso não é um tratamento adequado, é um tratamento charlatão que vai trazer mais malefício do que benefício à sua saúde. O ser humano não foi feito para esse tipo de limpeza, porque, como eu expliquei, não entra nada dentro do fígado, só sai do fígado. O ser humano foi feito de uma forma inteligente, um design inteligente, para que isso não acontecesse, porque senão entrariam bactérias e essas bactérias poderiam trazer infecções graves
ao sistema biliar. Infecções nessa área são infecções sérias, muito graves. Então, meu amigo, fique atento ao canal aqui do pastor Michelson Borges, porque ele sempre traz novidades e notícias verdadeiras, interessantes e para o seu benefício. Até mais.